Quando de fato as empresas elas começaram a se preocupar com essa questão mais específica de observar que poderia estar provocando uma perda auditiva, algumas questões relacionadas até a problemas de fala nesse aspecto, é questão mais recente também? É a partir de uma legislação? Como é que isso começou a ser introduzido nas empresas? Com certeza a legislação que fala sobre o cuidado e prevenção da audição é o que vem, né, mais antigo. A gente tem aí os anexos da NR7, então, que falam propriamente sobre como monitorar essa audição dentro da indústria, da empresa, enfim, né? E quando a gente fala dentro da empresa é porque a gente não fala só de ruído, a gente fala de níveis de alta intensidade. Tá? Então, uma música, um som de qualidade, digamos assim, também pode afetar a nossa audição. Né? Então, a gente vai trazendo aí, junto com as normas, como monitorar isso, como saber quando eu vou entrar para atuar. Então, quando eu tenho uma NR15 que me dá a tolerância, né, de exposição. Então, eu vou ter todas as diretrizes dentro dessa norma, sim, da legislação que vem aí desde os anos 90, a parte auditiva, tá? A gente sabe que as NRs são mais antigas, mas a parte auditiva entrou um pouco depois. E a gente teve pessoas, assim, que atuaram muito tempo dentro disso e trouxeram como a iniciativa mesmo, né? Fonoaudiólogos do centro do país aí, que ajudaram a escrever essas normas e até hoje são os nossos mestres e que nos mostram como que a gente vai estar levando isso tudo aí para que realmente atue na prevenção. Então a gente tem uma legislação sim que permeia tudo isso, que direciona tudo isso, né? Andando sempre junto, que nem eu falei antes, com a questão clínica, né? Então com o que o conselho nos diz, com, né, como escrever um laudo. Então tudo isso aí é o nosso parâmetro sim hoje para monitorar. Olhando para esse período mais longínquo, quando se começaram a estabelecer essas normas, a primeira coisa que, pelo menos a mim, eu observo como uma referência são aqueles protetores auriculares Inserção. que você entrava na empresa e se colocava. Mas como você vem dizendo, Tassiana, é muito mais do que isso. Muito mais. A gente tem, por exemplo, eu vou sair um pouco fora ali, festivais de música, por exemplo, né, fora do Brasil, onde a gente tem uma cultura um pouco diferente, e é isso que a gente vai acabar falando muito aqui, porque hoje, quando se fala em prevenção, a gente tem que falar sobre a cultura do brasileiro e como que a gente reage a tudo isso, né, que ainda é uma coisa que nos impede e faz com que a gente acabe agindo sempre na doença, sempre no problema. Né? Então, isso. Então, sim. Fora do país, a gente já tem outras formas de enxergar isso, onde a prevenção é trabalhada desde a infância, dentro das escolas, né? Então, a gente tem programas específicos para a parte auditiva, né? Por exemplo, o Dangerous Decibels, que é para as crianças da educação infantil. Então, a gente tem fora do Brasil algumas coisas andando, inclusive, então, quando você vai num festival de música, você chega e recebe um fone, né, um plugzinho ali para proteger do som alto, né? Claro, a gente vê assim às vezes profissionais da área cuidando um pouco mais disso. Então aqui no Brasil, a gente já viu músicos que vão desfilar por uma escola de samba usar o protetor, né? O pessoal que trabalha com Fórmula 1, né, usa. Então, assim, a gente tem algumas coisas muito específicas e ainda muito pontuais acontecendo, porque não se vê realmente como, né, principalmente a música, como algo que vai agir de forma, né, de prejudicar e trazer uma perda auditiva, enfim, né. Se você pega, por exemplo, a nossa geração, Flávio, quando você começou a frequentar as festas lá na tua adolescência, ficava praticamente na frente da caixa de som com aquele pancadão a noite toda. Faz tempo, lá. Né, Álvaro? Pegou pesado agora, né? Mas que ela remete quando ela fala sobre isso, que não se tinha naquela oportunidade não se tinha preocupação alguma com relação esse conhecimento. Mas assim, não que hoje se tenha, né? Mas assim, a gente conhece um pouco mais o que talvez a gente consiga fazer, né? A música ainda é uma coisa que
tá um pouco distante para nós, por exemplo, porque é aquela coisa que tu gosta de ouvir, né? Então, tu vai pra uma festa, tu quer o som alto, tu quer, isso te estimula. extravasar, né? A mesma coisa, eu vou botar um fone de ouvido, que hoje é muito comum e é o que nos traz uma grande preocupação, porque os jovens, enfim, usam o fone de ouvido de uma forma muito contínua e intensa, né? Que daí é aquilo que a gente fala do risco, né? A intensidade, a frequência, tudo isso aí. Então, a gente vai vendo essas questões assim, a gente vai pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Para realmente tentar prevenir alguma coisa nesse sentido.